Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Episódio 13, Papo Efetivo, Desafio do Líder. Hoje nós vamos falar sobre liderança e as gerações, falando aí de empresas e mercado consumidor. E para esse nosso Papo Efetivo de hoje, o nosso convidado mais que especial é o João Ricardo Esteves, CEO da All Hands Educação, pai de dois, geração Y total, um líder com 18 anos aí no mercado tradicional, e há 4 anos se aventurando com startups, exatamente fazendo essa mescla de gerações de empresas e mercado. E ele tem uma missão muito importante, que é aí ajudar as pessoas e os negócios a prosperarem com positividade e troca de energia. Ricardo, muito obrigado aí por aceitar esse convite e por vir trazer conhecimento e discutir com o nosso Papo Efetivo. Seja bem-vindo. Tiago, obrigado você pelo convite. Pô, é uma satisfação grande, né, falar principalmente sobre esses temas, né, que vem chamando muita atenção, e principalmente com você que tá puxando aí, né, uma ação de informação que a gente tem que valorizar quem lidera, né, projetos que levam informação para a galera. Eu sou muito fã disso, então por isso que eu estou aqui coração aberto para a gente trocar informação. Pô, muito obrigado. Eu queria começar muito esse papo, né, discutindo gerações. Eu acho que as pessoas não percebem o universo de gerações que compõem hoje o mercado de trabalho, as empresas e tudo que gera a nossa sociedade. E cada vez mais tem acelerado a criação das gerações. Então a gente tem lá as gerações dos veteranos que nasceram antes da guerra, antes da Segunda Guerra, né? Depois a gente passa pelos baby boomers, que vêm após aí a Segunda Guerra. Não tem umas idades sérias, tem eras, né? E aí, depois vem a geração X ali, meados da década de 60, a geração Y que vem na década de 80, a geração Z que vem ali depois de 95, depois do Tetra do Brasil, e agora a geração Alpha, que está aí desde 2010, e a gente já está perto de virar mais uma nova geração. E é uma parte muito interessante, porque as características delas e o que eu pude ver, eu queria muito que você já abrisse um pouco da tua experiência, está muito envolvido o que essas pessoas, o que essas gerações entendem por sucesso. Então, como exemplos, assim, sei lá, a geração X, que vem aí depois da guerra, vem depois de uma geração que sofreu muito com tudo que aconteceu na humanidade, eles achavam que o sucesso para eles era ser jovem e rico. Então, eles trabalhavam muito, né? Eles misturaram muito as coisas e tinham aquela história da estabilidade. O baby boomer, muito da estabilidade, né? A geração X, mais o sucesso ser rico o mais rápido possível. Mas aí vem a geração Y, né? Que fala que o sucesso não é só ser rico e jovem, é desfrutar do prazer na trajetória, né? Isso é muito doido, você vai conhecendo essas coisas, né? Então tá tudo muito ligado ao propósito, né? As novas dizem que o sucesso, né, que o normal se tornou chato. E aí, como é que é lidar no dia a dia com tudo isso e fazer essa sopa de letrinhas funcionar? Tiago, realmente esse é o desafio, né? E estou há mais de 6, 7 anos, né, pensando, estudando e criando teses, né, de gestão voltadas a essa sopa, né? Sopa de gerações. Mas o que me chama muito a atenção hoje, que eu acho que a gente tem que se atentar, que cai mais na nossa realidade hoje, é que existe um abismo principal entre todas essas gerações, tá? Que se chama de geração Z, em relação às outras, tá? Por quê? O princípio básico disso, por que eu falo, por que eu levanto a atenção entre a geração XY, abismo, com a Z, sabe? Porque nós estamos falando que nesse meio surgiu a tecnologia, surgiu a hiperconectividade das pessoas, entendeu? Então a gente diz que, cara, teve uma nova revolução, né? Então, por exemplo, no pós-guerra, o episódio foi a guerra, né? Então ali tem até um histórico gigante aí que os baby boomers, né, que saíram na bonança pós-guerra, né, que foi essa história, né? Eles não sofreram na guerra e eles nasceram pós-guerra com os americanos todos vivendo no trailer,
viajando pela Route 66 porque eles estavam curtindo a vida do pós-guerra. Essa é a história do Baby Boomer, né? E até o Baby Boomer, como exemplo do Trump, né? Tem um livro que conta essa história, colocando que a crise de 2008 nos Estados Unidos, ela foi direta do Lehman Brothers, quando quebrou o banco e tal, e deu uma crise mundial. Ela está totalmente ligada ao perfil de crenças e valores e de ações da geração Baby Boomer, né? Então, ali, vamos dizer que ali foi um marco gigante, né? O Baby Boomer mudou muito, depois o X, ele veio numa evolução, o Y, que somos nós, por exemplo, só que eu vejo que existe um abismo dentro, agora, novamente, assim como foi o abismo do Baby Boomer pós-guerra, que é o motivo principal disso é a hiperconectividade das pessoas através da tecnologia, né? Então, isso mudou muito, que o que a gente precisava sair para buscar informação, hoje nós estamos tendo ela na mão sem sair para buscar. Isso muda todo o jeito que a gente age com o nosso consumidor e muda todo o jeito que a gente age com o nosso liderado. E é isso que eu vejo. Então, eu levanto que existe um abismo entre as gerações, e o principal abismo que tem é da Z para XY. Porque elas estão hoje dentro do mercado de trabalho, elas estão hoje, né, com a massa do mercado de consumo, né? E essa diferença entre abismo, o principal de tudo isso é que ela não é questionada dentro das organizações, né? Existe diferença de crenças, de valores, só que isso, as lideranças e os liderados, eles não se conversam, não se conectam. Estou vendo isso muito no dia a dia, o que tem aumentado esse abismo. E não tem como existir um conflito de gerações, um abismo entre gerações sem comunicação. Tem uma parte bem interessante dessa do abismo que você está comentando, conectando aí já nesse tema, que é o seguinte: a gente tem lá os baby boomers praticamente se aposentando, cada vez menos dentro das organizações. A parte de liderança máxima, o topo da pirâmide hoje, estão os X, né, muitos X, e muitos Y, que devido à demanda e ao aumento do mercado de trabalho, tiveram que rapidamente crescer e se adaptar. E aí a gente tem dois grandes distintos, né? A gente tem o X, que passou por todo esse conceito e teve que se adaptar velho a essa nova era que a gente está falando da hiperconectividade. E tem o Y, que somos nós que passamos por toda a revolução tecnológica, porque agora as novas gerações que vão vir, a Z e a Alpha, já nascem com isso na mão. Então, a grande transformação de mercado de trabalho e de civilização em si está nas mãos do Y. Não só porque nós somos Y, mas talvez essa geração, que talvez nem se aposente, falando sério, porque cada vez mais a gente discute rombo da Previdência, longevidade da população, as pessoas vão ter que trabalhar mais porque vivem mais. A gente está falando aí das gerações que pararam de procriar e passaram a entender, começaram a ter mais estudo, e ainda dizem, né, há estudos que quanto mais rico a população, quanto mais conhecimento, menos filho. Então, a gente tem também essa transformação toda, a dificuldade, o quão caro é, nós temos 2, e, para mim tá ótimo, mas a gente teve familiares que tiveram 9, nossos avós eram irmãos de 9, de 12, de 13. Nessa loucura toda, onde o mundo fica mais velho, onde as pessoas vão ter que trabalhar muito mais, talvez o conceito da aposentadoria, de curtir a vida depois de um grande lance de trabalho, que já muda no Y, que quer curtir a vida na trajetória. Como é que você vê tudo isso, e como é que você vê, mais do que tudo, como que nós Y devemos buscar os conhecimentos e tentar tapar esse abismo, como que a gente pode contribuir nesse abismo? Como é que você vê tudo isso aí? Tiago, você levantou um tema, uma análise gigantesca aí, que é realmente o poder estar na mão do Y. Por quê? Porque ele viveu e vive as duas realidades. Então, ele nasceu não conectado, você mesmo disse, estou usando suas palavras, ele nasceu não conectado, teve que se conectar e teve que aprender. Ou seja, ele é a geração X e Z. O Y nada mais é hoje do que uma geração X e Z no mercado de trabalho e na análise de comportamento do consumidor. Então, hoje, nós como liderança no Y, nós somos a única geração que consegue enxergar os dois lados, tendo bebido da água dos dois lados. A geração X,
que hoje, né, vamos dizer, CEO hoje de 60 anos, o cara é CEO de uma grande organização. Cara, é desumano a geração Y não ajudar esse CEO a enxergar a diferença e vice-versa, entendeu? Então, eu vejo que existe hoje essa transformação que ela precisa estar ligada a quem entende um pouco desses dois lados. Eu acho que você foi feliz de falar que a geração X, ela tem hoje essa condição, que é, por exemplo, nós estamos puxando esse papo aqui, eu estou há 6 anos falando sobre esse papo, e há 6 anos, hoje que o Instagram, hoje que, tipo, de 1 ano para cá, é que eu estou vendo postagens relacionadas à diferenciação do abismo que é as gerações, entendeu? Então, eu vejo que é um tema que ele é muito forte, que se a gente entrar nisso dentro das organizações, nós temos aí um bom tema para discussão, assim como eu já fiz alguns trabalhos sobre isso, grandes temas, principalmente quando você coloca as duas gerações distintas dentro do mesmo lugar, né? Aí é onde eu acho que a comunicação é o único segredo disso e o entendimento das diferenças, né? Cara, essa parte é doida, porque se a gente for parar para pensar que os CEOs, né, ou talvez o top do C-level, tá lá no fim da carreira nas multinacionais maiores, nas empresas já em séculos de existência e tudo mais, né? Esses caras são aqueles que trabalhar muito é muito importante. Então ele gosta de olhar nas pessoas que elas trabalhem muito, como eles trabalham muito. Gosta de olhar para as pessoas que das 8 às 18 é o horário de trabalho e elas têm que estar na mesa, sentadas para trabalhar e não conseguem entender o porquê. E aí começam a conflitar com a nova liderança nossa, que está com o celular na mão, com o tablet, com o computador, trabalhando em qualquer lugar do mundo e a qualquer horário disponível, e que também entra um pouco naquilo como dividir o pessoal do profissional, discussões que você também deve ter dentro de casa. Qual é o momento que eu deixo o celular em algum canto e curto a família e janto com a família? Eu tenho isso um pouco dentro das rotinas. Quais são os horários deles? Mas isso não me impede que às 9, que às 10, ou quando eles estão dormindo, ou quando eu fui treinar, que eu possa responder, me conectar ou tá trocando. Então, aí já começa uma grande discussão, porque o Y vai entender, porque nasceu com o horário, com a disciplina do horário e tudo. Mas ele também já entendeu que com o tamanho da tecnologia que ele tem e com o novo valor dele de também curtir a jornada, que ele pode sim ser comprometido, ter sucesso, mas curtir. E que ele pode estar respondendo a qualquer momento, que às 8 às 18 não quer dizer mais nada, porque agora é praticamente das 8 à meia-noite, ou aquela brincadeira que existiu, que você faz da meia-noite às 6 da manhã, né, que era aquela hora, não faz nada, cara, você está completamente conectado já na vida do Y. Mas aí a gente entra lá na vida do Z, que quando olha um cara da geração X falar para ele que ele tem que chegar às 8 e ir embora às 18, que a hora extra não é permitida, em que ele não deveria focar no projeto, mas eu tenho que entregar um projeto, eu tenho que ficar... Cara, esse universo é impressionante. E aí acho que o sucesso da liderança está em como entender tudo isso, por isso o Y talvez que seja, mas como passar para ver que o X não está errado, e como falar para o X, cara, o mundo mudou, deixa o Z solto, dá a meta para ele, esquece as 48 horas as 44 horas semanais, esquece as 8 horas de... Que meta você quer? E se ele está trabalhando um pouco, na tua opinião, dá mais uma meta para ele, mas que essa geração é um pouco diferente. Como é que você fala? Como é que você explica tudo isso, cara? Como é que a gente manda para esses líderes o que é que eles têm que olhar? Olha, eu vejo que o primeiro passo é saber que existe uma grande diferença. Se a gente souber disso, a gente vai buscar a empatia entre as gerações. Quando a gente vai buscar a empatia entre as gerações, a gente percebe que, de um lado, essa visão mais metódica, mais de governança e tal, que eu sou muito fã também. Não é preciso, o futuro dos negócios é governança versus agilidade, não tem como a gente discutir. Sustentabilidade, governança e agilidade de negócios, em modelos ágeis de gestão, é o futuro do negócio. Quando a gente parte para essa empatia, a gente repara que a geração Z, ela é da inclusão, ela é da liberdade, ela é da acessibilidade, ela é da simplificação, coisas que a geração XY não são. A gente nasceu no lado burocrático, naquele lado do organograma, aquele lado que se pedirem eu faço, se não e tal. Eu vou cumprir o meu horário das 8 às 6, igual você disse.
entende? Só que a geração Z, ela é invertida no organograma. Ela sempre pensa com a inclusão da ponta. Então, ela é a pessoa que está diretamente ligada à hipersensibilidade do mercado e da gestão. Então, quando a gente vê isso, a gente repara que, pô, ao invés de faturamento, vamos por aqui, vamos entrar agora em gestão. Cara, o que você acha que motiva uma geração Z hoje falar que a visão do meu negócio ser a maior empresa do Brasil em faturamento, vendendo XY? Cara, eles estão, assim, não preciso nem falar o palavrão, mas eles estão nem aí para essa informação. Então, nós temos que entender que visão, missão e valor, visão e missão principalmente, elas foram feitas hoje, a nova geração vê que a gente está querendo mastigar o ego do dono. Então, a gente só está querendo inflar o ego do dono. Ser a maior, cara, para ele não interessa. Principalmente por ele ser da inclusão, da acessibilidade, da facilidade, da sustentabilidade, a nova geração, ela se preocupa em primeiro plano é o seguinte: o que eu vou fazer nessa minha mesa hoje, a hora que eu sentar dentro desse lugar? Eu estou entregando alguma coisa de bom para alguém ou alguma coisa de bom para o mundo? É a primeira pergunta que a geração Z faz. Que daí vem a palavra propósito. Estou desmistificando a palavra propósito em ação. Propósito. É quando ela acorda de manhã, cara, o que ela fala? Se ela souber que ela está indo aumentar o faturamento de uma empresa, ela não vai, cara. Agora, se ela souber que ela está indo, porque dentro desse negócio, tá, mais pessoas podem ser felizes por ter acesso a tal e tal e tal produto, e que isso gera uma economia sustentável, uma vida sustentável nos próximos 100 anos, ela sai de casa. Quando isso acontece, Thiago, tem uma mudança aí no espírito e na visão de organograma. Então é o seguinte, missão e visão, ela cai por terra. O que manda? É o BREG, é o grande sonho. Qual que é o grande sonho dessa organização? Cara, colocar 1.000 pessoas dentro do mercado de trabalho para que eles consigam sustentar suas famílias. Esse é um grande sonho. Como daí vem o NSM, que é o North Star Metric? Cara, o que a gente precisa mensurar para dizer que nós estamos ou não nesse caminho? Nós temos que olhar, então, que por mês nós temos que ter em torno de 100 pessoas entrando dentro do nosso negócio para que a gente consiga mudar efetivamente a vida de 100 pessoas por mês. Depois, quando chega nisso, entram as métricas para se mensurar. Então, resumindo, a gente sai de uma coisa de um dinheiro não mensurável, né, e a gente vai para uma estrutura de organização enxuta. E essa organização enxuta, ela simplifica e dá clareza no propósito do porquê que a pessoa senta numa mesa ou ela trabalha dentro de um home office. Então, eu vejo que se inverteu. O que a gente faz planejamento de roadmap, roadmap não é uma coisa da nova geração, né? Mas quando a gente faz planejamento eu quero os próximos 10 anos ir para o mercado asiático, ir para o mercado norte-americano, cara, isso não motiva ninguém. Entendeu? Por que eu quero ir para o mercado asiático? Qual a dificuldade aquele povo tem ou aquele mundo tem que eu vou lá para ajudar? Esse é o questionamento. Entendeu? Então, quando isso acontece, os sonhos dos negócios, eles precisam ser remodelados. E eu não estou dizendo que isso é feio ou não, isso é pura estratégia de gestão. Dá para dizer, então, dentro desse contexto que você trouxe para nós, que melhor que um emprego é um propósito? E aí é a palavra propósito que tem que estar por detrás da mente do líder, quando ele for se comunicar, principalmente com as novas gerações? Perfeito. Exatamente. Então, assim, eu vejo que existe só uma remodelagem, não é difícil. E eu estou trabalhando nisso, combatendo isso, e informando sobre isso há muito tempo, porque não é difícil. É uma remodelagem mental sobre como verbalizar ou expor os próprios sonhos do porquê que a instituição nasceu. Eu gosto de fazer uma analogia de gerações, principalmente para pontuar, e aí os Y que estão vindo vão viver com a gente essa lembrança, porque nós pegamos a evolução do videogame, e eu acho que ele é um grande exemplo. Nós jogamos Atari. Nós tínhamos lá o Enduro, o Dynavision, a gente tinha a bolinha que batia do lado, ia do outro lado. E eu me lembro muito que a gente ia no Enduro, doía a mão para jogar Enduro, você passava uma pista, 2 pistas, 3 pistas, perdia. E aí você voltava lá na primeira pista e você falava, caraca, tem que começar tudo de novo.
Ou então você pegava aqueles de arminha, River Raid, e ia com o aviãozinho subindo, lembra disso? Atirando, passando, punho fuel, vai, acabou. Aí você tinha que começar de novo. E aí, pra gente, a gente estava sempre tentando tirar um pouco mais para poder bater aquela meta, para poder fazer mais pontos. E aí foi evoluindo. Aí veio Master System, veio o Mega Drive, Super Nintendo, né, o New Geo, os fliperamas com New Geo. E aí passamos pro Play 1, 2, 3, estamos agora no 4, né? E aí, o que é que muda tanto nisso? Os caras começaram a desenvolver o videogame, além da tecnologia, do gráfico, etc., o conceito que eu quero diferente é, morreu ou quer parar, o jogo continua dali. Morreu, você segue dali, volta e começa de novo. Essa geração nova que já nasce com isso, ela já não tem mais medo do erro como a nossa tinha. E como a X dizia que não podia errar. O nosso errar era começar de novo. Ah, lá vamos nós. Mas eles não. Eles vencem e começam dali. Eles vencem e começam dali. Vai muito de encontro com aqueles ditados lá que a gente ouve, de que os antigos... Por que os relacionamentos antigos davam certo? Porque quando quebrava se consertava. O acesso ao produto, o acesso àquilo era mais difícil. E os novos, não, os novos quebrou, troca. O produto é descartável. Os produtos dos antigos, né, pega um Fusca, uma Brasília, era aquele ferro, era aquele carro que podia bater e não acontecia nada com ele, né? Os nossos não, devido à evolução da segurança, né? A gente agora tem carros que bateu, amassou tudo completo, joga fora, dá PT e vai para outro. Eu gosto muito de dizer que a evolução é isso e como lidar com elas é isso, porque determinado grau de comprometimento ou determinada cobrança por um insucesso não vai funcionar para com eles, concorda? Sem dúvida, a gestão enxuta, né? Os princípios da gestão ágil, eles explicam muito bem, até uma dica de um livro aí, Startup Enxuta. Esse livro do Eric Heinz é muito forte para dar uma simplicidade para a geração XY entender. É que não existe o começo e fim de uma jornada, existe o aprendizado contínuo. E a palavra aprendizado contínuo, ela é uma coisa que ela é estimulante. O dia que eu me deparei com essa metodologia, cara, eu parecia que eu voltei uns 15 anos na minha vida. Eu falei, cara, não, velho, eu comecei de novo. Olha que coisa mais linda isso. Eu vi um novo formato da gente enxergar que, cara, o erro de hoje não compromete diretamente o futuro do amanhã, desde que você veja como aprendizado contínuo. Isso, se a gente for criando isso no nosso dia a dia, cara, a relação com o filho, a relação com a família, a relação com a esposa, a relação com o amigo, cara, é assim, cara, a gente brigou hoje, velho, mas amanhã nós estamos... Cara, é isso aí, velho, vamos pra cima. Hoje, cara, não foi terrível nossa semana de venda, de resultado. Cara, mas nós estamos juntos. Então, assim, essa sensação de aprendizado contínuo, vou continuar com essa palavra, que eu acho que ela é muito forte, ela muda totalmente o jeito que a gente vê o sucesso ou o fracasso. A gente aprende a lidar com a morte, né? A gente aprende a lidar com a morte diariamente e vê que isso é um processo natural. Então, se for ver bem, a geração XY ela é muito mais complexa do que a geração muito. E se a gente perceber isso, cara, você vê que, cara, eles moram hoje em São Paulo, em Londres, como se fosse mudar de casa, de endereço. Assim, é simplificada a vida. Por quê, cara? Eu vou ter internet lá, eu vou ter vida, eu sei pedir, eu já sei os princípios básicos do inglês, eu já sei, eu tenho tudo à minha mão. Cara, eles vão. Eu falo, Voicer, ele traduz aqui, dá tudo certo. É mais ou menos isso. Então, hoje, a simplicidade com que eles vivem, se a gente boicotar isso, ou quiser mudar o perfil, primeiro que não consegue, porque existe um abismo. A gente não consegue fazer eles entenderem. E vice-versa, eles também não vão conseguir fazer a gente entender 100%. Mas se a gente vê que há fato... Então, João, o que você resume isso? Cara, eu resumo em... O poder da informação está na mão das pessoas e não mais das marcas, dos negócios. Quando a gente pensa nisso, eu, como dono de negócio, a minha ideia que eu tive, que eu fiz uma ideia e estou aqui projetando faturar milhões com essa ideia, cara, ela cai por água abaixo, porque a pessoa que entra na minha empresa hoje, ela vai ter percepções muito mais rápidas sobre o meu próprio negócio do que eu. Então, se inverte a ótica da gestão. O que a gente antes fazia uma ótica de gestão de dentro para fora, por quê? As indústrias tinham a informação.
Você lembra das pesquisas de tendências que existiam? Feiras internacionais? O que acontece? O que a indústria tinha de poder na mão? A pesquisa de desenvolvimento, o P&D de cada empresa fazia o quê? E o dono da empresa ia para a China para buscar novidades. O pessoal da moda vai para Paris, vai para Nova York, vai para Milão buscar novidades na feira de Milão, na feira, né, no Paris Fashion Week, no São Paulo Fashion Week. Isso era a lógica. E o que acontece? Quando eles voltavam embora, eles chegavam para o consumidor e falavam o seguinte: se você vai precisar me receber, eu te apresentar as tendências, as novidades que existem no mercado hoje, e então você vai aprender com a empresa. É a sensação que a gente fazia na venda. A gente levava isso para eles e eles abaixavam a orelha, ou seja, o consumidor abaixava assim: nossa, é verdade, se ele não trouxesse tudo para mim, eu não ia nunca saber. Por quê? A informação estava na mão do negócio, da liderança, da pesquisa e desenvolvimento. Verdade. O que acontece hoje? Hoje, a Feira de Milão é transmitida ao vivo para o mundo inteiro, velho. Resumindo, a informação não é mais detentora da informação, não é mais a indústria ou o setor de pesquisa e desenvolvimento. É o marketing quase. Perfeito. É o setor de comunicação que está lá se conectando com o público. E a hora que surgiu a blusa de Milão, vou dar um exemplo de moda, a blusa P&D, preto e branco, na passarela de Milão, da Gucci, os críticos já estão falando: achei lindo, achei feio. Quando sai o achei lindo ou achei feio, quem vê isso? O marketing. Ele pega essa informação, traz para dentro da indústria nacional e fala o seguinte: a crítica sobre a blusa P&B da Gucci, pelo visto, ela foi muito positiva. A crítica foi positiva. Vai virar tendência no mundo. Vamos fazer a blusa P&B? Preto e branco? Você entende a agilidade que está? Entendo. E eu vejo que isso é a maior riqueza. É saber que hoje não está na mão da indústria, ou então na mão do negócio, o poder da informação. Vai estar na mão do cliente. Se está na mão do cliente, o nível de pesquisa sobre isso, ele tem que mudar. Cara, isso é muito louco, porque eu vou de novo elencar os games. Olha que doideira, né? Eu, quando jogo videogame, jogo ainda, não tenho vergonha nenhuma de falar, adoro parar um pouco, brincar. Eu gosto de terminar os jogos, eu gosto de ver o final dos jogos, porque talvez quando eu comecei a jogar, meu inconsciente não terminava jogos, como eu disse, o River Raid, o Enduro. Eu gosto de terminar jogos, só que agora a gente tá numa era diferente de jogos, que é o famoso mundo aberto, que vai completamente de encontro com o que você falou. Porque hoje eu termino um jogo de Xbox ou de PlayStation e aí eu falo, ele termina, ele diz assim, 38% de progresso. Não, mas já apareceu o final, por que eu não terminei? Porque eu não explorei todas as atividades, todos os desafios, eu não andei por todo o jogo. E os jogos agora, além disso, não tem final. Você constrói o final conforme você quer jogar. Cara, vai completamente de encontro com o que você falou. E isso é muito maluco, porque o gancho que eu vou puxar agora é, independente da tecnologia que o mundo tem, as relações hoje, no mundo todo, é o que eu chamo de H2H, o H2H, né? Que é de pessoas para pessoas. Eu acho que, embora a inteligência artificial esteja chegando, o chat GPT que a gente está aí ouvindo a todo momento, construindo coisas que não vai mudar, porque o humano sempre vai precisar consumir, e enquanto houver a essência do capitalismo, que vai gerir a compra e a relação de negócios. A relação de negócios, independente das ferramentas que se tenham, é parte de uma necessidade de um e da habilidade do outro de transformar aquilo, e aí quem for melhor nessas relações humanas tendem a vender mais e a ganhar mais, assim, num contexto bem amplo da coisa. Pensando na relação H2H, humanos com humanos, esquecendo conceitos B2B, B2C, porque independente do canal, são dois humanos que vão estar em cada ponta, é o atendente, é o vendedor, é o cara que estava em Milão, é o cara que estava analisando o contexto, é o cara que decidiu a marca, está tudo na mão dos humanos, e nessas relações, com a informação e como ela chega, né, com a veracidade dela. E aí eu quero puxar isso um pouco, porque quando a gente pega, e aí eu vou te fazer uma provocação grande, porque eu estou nesse mundo com você, a gente pega empresas sólidas, grandes, e a gente pega as gerações que são mais conservadoras e ainda trabalham lá na era antiga, nos conceitos antigos deles, e aí a gente pega a nova era que veio, as famosas startups, as digitalizações, a praticidade. Só que no meio dessas duas, a gente viveu uma pandemia, a gente viveu uma necessidade de pôr todo mundo em casa,
E aí a gente passou a ver os governos injetando dinheiro na economia para manter a população pelo menos alimentada e segura, né? Foi o conceito que eles colocaram. Tá certo ou errado, não é o mérito da questão, é o que aconteceu, tá na história. Só que, qual é o resultado da impressão de dinheiro? A inflação. E aí, para consertar esse problema criado, vem a taxa de juros. E aí a taxa de juros corta, né, fecha a torneira do financiamento, porque os juros mais altos, o dinheiro fica mais caro. E aí, no meio desse tema, você tem sobrevivendo as empresas conservadoras, fortes, robustas, e uma quebra enorme de startups, porque no meio disso tudo a gente tem Silicon Valley quebrando, a gente tem investidores sem saber o rumo da economia, porque ainda não há um direcionamento claro para onde vai, e aí sem dinheiro, as startups nossas, dos nossos jovens, de tudo isso que a gente está vendo, prova que também não é tão assim, né? Como é que você, João, vê toda essa salada criada e talvez direcionando o abismo? Como é que a gente elucida um pouco de tudo e joga no caldeirão? Seria isso? Cara, é assim, eu vejo que a pandemia, ela só exacerbou, né, a diferença entre as gerações, porque não foi ela que mudou o consumo, ela acelerou o jeito de consumir, porque se a gente não tivesse a nova geração, ou seja, as startups, a gente não comeria, não pediria mercado, né, e não pediria farmácia. Então, assim, a gente teve que aprender e acabou se rendendo um pouco ao quanto é fácil e ágil a vida de alguém que está na nova geração, né? Então, só que isso, com certeza, esse boom, né, ele não é sustentável, assim como foi em 2001, né, na bolha dos .com, né, que todo mundo achou que o mundo ia para aquele lado e tal, e depois vem a equalização de tudo isso. O que eu vejo? Eu vejo que a morte das startups, né, nessa fase que deu dos 3 anos para cá, 2 anos para cá, ela é proporcional ao perfil de gestão da startup. Rápido, ou seja, ela nasce rápido, ela pode morrer rápido. Onde está a minha maior preocupação? As startups, o pessoal mais novo, que começou com as startups, está fazendo e tal, cara, eles têm tempo depois de vida para reformular o negócio e aprender. O que eu vejo que do outro lado da outra ponta, existem as empresas robustas tradicionais, como você disse. E o robusto tradicional, ele tem morte lenta. É isso que me preocupa. O robusto tradicional, ele está vivo. Com qual sentido que ele está vivo? O que tem dentro dessa organização em relação a endividamento pós-pandemia, tá? Endividamento com o governo, de todos os benefícios que foram colocados, diferença no padrão de consumo, porque ele vendia de um formato, e que às vezes não era o formato com que a nova geração que está hoje quase que assumindo a maior porcentagem de consumo, ele não está adaptado a vender para essa nova geração. Como que deve estar a saúde, não é financeira, financeira psicológica, de gestão das empresas tradicionais? Eu acredito que eles estão em transe. Tá? É o que eu vejo. Tive contato com mais de 1.200 lideranças no último ano, em eventos, imersões, cafés, talk show, tudo voltado a esse princípio de temática, que é o princípio da temática da minha empresa. Entendeu? E nesse formato, ficou claro que todo mundo estava desesperado, vendo que ele não estava adaptado ao novo momento, que o dinheiro estava engolindo um pouco, né, o consumo do burn rate, né, a taxa de queima de dinheiro estava aumentando muito, né, só que ele não sabia o caminho nenhum para fazer, do que fazer, entendeu? Então eu vejo que os dois são proporcionais, que assim, a agilidade de uma startup é isso, cara, ela nasce e morre rapidamente. O que me preocupa é que as empresas tradicionais que seguram o consumo nacional, o mundo nosso ainda é da geração XY em relação a negócios, eles podem estar tendo morte lenta. Então, qual que é o único segredo de tudo isso? Unir a governança, a estabilidade, o poder econômico, o poder de gerar dinheiro, o poder de gerar energia de um negócio tradicional com a rapidez, a agilidade e descomplexidade, menos burocracia de um negócio digital. Então, vira um foguete. Hoje eu vejo que as empresas tradicionais, elas são um foguete sem ponta. Eu vejo que as startups são uma ponta sem a base do foguete. Cara, é só juntar isso.
Então, o que tem que fazer? Eu vou dar um exemplo claro aqui para a gente não ficar só com ilusão, com analogias. Zé Delivery. Cara, Ambev, o que a Ambev fez? A Ambev foi claramente estratégica. Ela falou, peraí, meu distribuidor está atrasado, não sei o quê. Não. Eu vou fazer um aplicativo, vou lá na ponta enxergar o que o novo consumidor está querendo, está clicando, está pedindo. Rastreou toda a movimentação do comportamento da jornada de consumo do perfil de cliente dele, montou um aplicativo e fez um Customer Centricity maravilhoso, que colocou todos os concorrentes para trabalhar a favor da Ambev. Então, ela montou o Zé Delivery para dominar o mercado através da informação, da riqueza de dados, da tecnologia vinda de quem está querendo consumir algum produto relacionado ao dele. Então, eu vejo que a conexão da ponta ágil das startups com a base robusta que a gente falou das empresas tradicionais, elas são, na minha opinião, o único segredo da perenidade dos negócios. Você tocou num tema bem legal também. Eu vou até fugir da pauta. Vai lá. Porque o que eu mais tenho notado de negócios estratégicos se movimentando, né? Nós crescemos na faculdade, muito provavelmente lá nos anos 2000, quando a gente estava cursando nossas faculdades, a gente falava muito que as empresas tinham que focar no core, né? Então, terceirizar era a estratégia do momento. Passa para outro que você não é especialista em fazer e foca no seu produto. E o que a gente está vendo agora, pelo menos o que eu tenho mais reparado, é que as empresas estão voltando ao conceito de verticalização, exatamente pegando o gancho do Zé Delivery, que é ponta a ponta ter o controle. Para que eu não tenha a markup dos outros no meio do produto, para que eu tenha controle total do end-to-end, e para que eu saiba, ponta a ponta, falando de qualidade, de sustentabilidade, de retroalimentação, de logística reversa, tudo que vai envolver também as novas gerações que se preocupam com o meio ambiente. A PET volta, o plástico é cuidado, o papelão é reaproveitado, as empresas estão se verticalizando, então, e eu vejo várias saindo na frente. E aonde a gente se conheceu, que foi lá dentro da própria Canção Alimentos, da GT Food, é o maior exemplo da liderança jovem que está no lugar dos pais agora, em verticalizar tudo, desde a ração do animal, né, até lá na frente, o que se faz e como se aproveita os restos do animal, né, e aí passando por pessoas, por sustentabilidade, é bem legal a histórica deles, né, a gente vê essa movimentação, como a WEG faz, como a Ambev faz. Como é que você vê? Será que realmente esse é o caminho? Eu vejo que ele é um caminho, um grande caminho, porque ele traz a centralidade, que é o ecossistema de soluções para um cliente. Pode ver que a gente verticaliza hoje com outro intuito, não é de dominar o lucro sobre lucro só. A gente quer verticalizar hoje para entregar um ecossistema de soluções para o nosso cliente. Essa é a visão da nova geração. Entendeu? A gente não verticaliza hoje porque eu estou pagando muito pro cara que faz a ração, eu vou diminuir esse meu custo. Lógico, essa é a visão da geração X. Entendeu? Só que a geração Z, ela vê o quê? Não, se o cara for especialista lá, eu não preciso dominar essa cadeia, é só eu trazer ele para mim. Eu não preciso fazer o que ele faz. Então, o que eu vejo? Eu vejo que os negócios ágeis, eles são moldáveis. E as empresas tradicionais não são moldáveis. Então, as empresas que se verticalizaram, elas perceberam que se você acoplar algo que tem alguém que já pensou e é especialista, você acoplar no seu negócio, você simplifica a agilidade de resposta ao cliente. Perfeito. Entendeu? Coisa que a gente quer desenvolver. Nós nascemos nessa visão assim, cara, eu tive uma ideia, vou desenvolver ela do começo ao fim. Aí você fica 2 anos desenvolvendo, quando você terminou ela hoje, ela já está fora do mercado. O que as empresas ágeis fazem? O que meu cliente precisa? Qual que é a dor do meu cliente? Cara, eu preciso colocar o produto saindo do Brasil, chegando na China, com 10 dias pós-pedido. É assim que ele percebe. Por quê? Porque ela tem 1 bilhão e 200 mil pessoas querendo comer, e esse é o lead time deles. Beleza, então eu vou começar a contratar, eu vou começar a fazer embalagens melhores. Não, peraí, quem já faz embalagens melhores? É assim a pergunta hoje. Ctrl-C, Ctrl-V.
Pura PNL, pura programação neurolinguística. O que eu vejo, tá? A nova geração, ela não liga de dividir a fatia. Ela não liga de dividir a fatia. Então, o que ela faz? Se é bom nisso, cara, vem aqui, agrega com o meu aqui, pega a tua porcentagem e vamos trabalhar junto. Fechou. Então, pode ver que hoje está muito em voga a palavra sociedade. Perfeito. Você quer meu stock option ou eu fico com o seu? Acabou, vamos para cima. Resumindo, o cliente está com sede de sanar as dores dele. É isso que a nova geração, ela só pensa nisso. As startups só pensam nisso. Elas nascem pensando assim, cara, aquela pessoa ali tem muito resto de alimento, cara, na cidade. Estão jogando fora, eu sou da sustentabilidade, estão jogando fora muito alimento. E quantas pessoas estão passando fome? Juntou uma coisa na outra, velho. Eles fazem 1 minuto essa ação e colocam, entendeu? Então, eu vejo que as empresas tradicionais, se elas abrirem um pouquinho, se nós, na nossa geração, abrir um pouquinho a mente e falar assim, cara, eu não preciso dominar a cadeia do começo ao fim. Eu não preciso ser o dono de tudo isso. Aqui eu agrego, cara, vira moldável. Mas por que de tudo isso? Porque hoje, a concorrência hoje, ela não está, a concorrência não, né? O ganho de mercado hoje, ele não está só ligado ao melhor produto. Ele está muito mais ligado hoje ao produto que chega do jeito que o cliente quer. Entendeu? Você pode ver, os melhores produtos hoje, tem gente hoje que tem um produto meia boca dominando o mercado. Por que ele domina o mercado? Porque ele consegue juntar atributos que são valor percebido para o cliente que uma empresa tradicional não consegue. Então, por exemplo, checkout. Cara, eu quero pagar com vale alimentação. Pô, beleza, tem gente hoje que perde o mercado porque às vezes não recebe de uma maneira X, quer fazer. Resumindo, se a nossa marca hoje, para ela ser acessível, não é entregar rápido. Acessível é estar na visão do cliente, no raio de visão do cliente, na hora que ele quer comprar do jeito que ele quiser consumir. Bom, é aí que eu vejo a coisa. Bem interessante, bem interessante. O projeto atual que eu venho tocando e que me encantou era exatamente por um propósito, que é levar saúde visual a quem não tem, né? E mais que isso, da melhor forma, unindo online e offline, num conceito de omnichannel, onde qualquer visita a uma ótica seja uma experiência, né? E tentando resolver o gargalo do mercado, que é laboratório e tempo de entrega de uma armação e de uma lente. E vai completamente de encontro com tudo que você está falando. E nesse encontro de gerações, essa startup, eu estou até muito orgulhoso deles, eles têm evoluído demais, exatamente acoplando conceitos das lideranças na vida, porque ali está todo mundo no primeiro emprego, na primeira liderança, mas assim, fiéis, né? E aí eu cada vez mais vejo que a gente discutiu, passou por crenças, valores, nós passamos por propósito, passamos por vivência das gerações, né? Passamos por tudo isso, chegamos à conclusão de que a coisa que não mudou ainda é a relação entre humanos. A gente passou por todos e viu que processo e gestão de pessoas continuam sendo as ferramentas, o que é para um sucesso, né, de uma organização, mas que, acima de tudo, a gente viu que saber a forma como cada um pensa, respeitar o modelo mental de cada um e tentar levar a comunicação dentro do conceito que você entende de cada um é o que vai fazer o sucesso da trajetória. E aí acho que o Y tem um papel fundamental para que o Z não venha lá na frente a sofrer e não superar esse abismo. Acho que é assim que eu entendo, que eu concluo o nosso episódio. Você gostaria de completar alguma coisa a mais? Cara, acho que foi bem rico, né? Um complemento aí que eu acho que pode agregar muito e que dá prática, né, para quem estiver perto de nós, ouvindo, é como as empresas estão lidando hoje, efetivamente, dentro dos negócios. Pode ver, que você acabou de falar, que a gente precisa entender o perfil de cada um. Você percebeu que hoje existe em voga, em ênfase, a reunião one-on-one, a weekly, né, a reunião semanal, né, o feedback que seja sempre um feedback aberto dentro dos negócios. Cara, então, existe hoje um sistema de gestão dentro dos negócios que ele está adaptado à geração Z. Isso começou no Vale do Silício, entendeu? Perfeito. Começou com o Netflix, começou com aquelas empresas de lá. E por que eles fizeram isso? Para se adaptar à nova geração de pessoas que estavam no time.
Eles sabiam que se não tivesse uma reunião one-on-one com a pessoa para dar um feedback assim, frente a frente, cara, o que você está vendo do futuro desse negócio? Como você está sentindo hoje o teu dia? Você está feliz, você não está? Como é que eu te ajudo? Como que eu te ajudo? Essa empatia, ela acabou se concluindo em um novo sistema e uma nova rotina de gestão, entendeu? E quando a gente vê isso, cara, a gente vê que já está formado, é só a gente saber que esse é o segredo que a nova geração tem e quer para conseguir dar perenidade e estar numa empresa por anos, né? Sem que a gente tenha problema de turnover. Cara, isso é perfeito, porque a gente discutiu que essa geração nova se preocupa com o outro. Se ele se preocupa com o outro, quando ele entende que o outro se preocupa com ele, você acabou de ganhar um seguidor e um cara fiel, abrindo-se para a empatia, porque no fundo, a gente também viu a evolução dos casais, dos casamentos, a gente viu o conceito de família, né? A gente discutiu aqui que o normal já não é mais o que se procura, o que a gente entende, ou o que foi pregado para nós, que é o normal. Então a gente tem aí pessoas mais carentes de atenção, de carinho, que viu a mãe ir para o mercado de trabalho batalhar, a gente vê a mulher na parte de inclusão com todo direito, às vezes até digo que são muito mais competentes que a gente, por poder fazer multitarefas e tudo mais. É bem importante isso de empatia mesmo, de proximidade, de se preocupar com outros. Eu sempre gosto de dizer que não dá para ser líder sem gostar de pessoas no mundo atual, porque o chefe deixou de existir, a hierarquia deixou de existir, e a liderança é por propósito. João, foi maravilhoso, cara. Foi assim, absurdamente gostoso o papo. Muito, muito obrigado. Deixa aí os seus comentários, onde as pessoas te acham, porque eu acho que depois de ouvir isso vão querer seguir o que você tem a dizer. E eu deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez para ti. Tiago, eu que agradeço, cara. Papo 10, papo 1000, né? Acho que deu uma troca muito bacana. O meu Instagram é joãoricardo.esteves, tá? @joãoricardo.esteves. A minha empresa é All Hands Educação, tá? No Instagram, All Hands Educação. Vocês me acham lá. Tento colocar alguns conteúdos, estou defendendo muito essa tese sobre a diferença entre as gerações dentro dos negócios do mercado de consumo. Então, assim, é um orgulho estar falando aqui, um prazer. Eu acho que temas como esse e outros, né, que levam a empatia entre as gerações, elas vão ser muito bem-vindos, né, para o futuro dos negócios. É necessário isso, Thiago. Então, parabéns para você aí por ter tomado essa iniciativa, porque levar informação hoje é muito necessário, principalmente para a gente conseguir ter, né, uma perenidade aí nos negócios. Te agradeço muito, tá? Obrigado. Muito, muito obrigado, pessoal. Ficamos aqui com o episódio 13 finalizado e até o próximo.